Palavra de hoje, 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele era o sumo sacerdote daquela época. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli. Olha aqui para mim, você tem que vigiar muito com tudo que você se acostuma. Cuidado com as coisas que se tornam rotineiras na tua vida. Aqui diz que o sumo sacerdote Eli, ele estava deitado no lugar de costume, no lugar de sempre. Você sabe que geralmente se você dorme do lado direito da cama, você só dorme daquele lado direito. Não é assim? Quem dorme do lado esquerdo só consegue dormir do lado esquerdo, porque se acostuma. Tem gente que ela vem na igreja já há um tempo, ela se acostuma com determinado lugar, ela sempre senta no mesmo lugar. E quando você olha para aquele lugar, quando ela não vem, mas parece que a presença da pessoa está ali. Ela se acostumou a sentar ali, a gente se acostumou a ver ela ali sempre. Mas a pior coisa que tem é você se acostumar com as coisas santas, e as coisas santas virarem uma rotina maçante. Quando você começa a ler o livro do profeta Samuel, você vai descobrir que o povo de Israel estava vivendo uma época de declínio espiritual, frieza espiritual. Grande culpa por causa de Eli, que era o sumo sacerdote. Ele era o grande, não tinha rei naquela época. Era uma época também que não tinha juízes. Estava terminando a época, era uma época de transição. Já não havia juízes, mas também não havia reis. E aquele que deveria liderar o povo de Deus não conseguia cuidar nem da sua casa, porque os seus filhos eram horrivelmente endemoniados, eram sacerdotes corruptos que roubavam o povo na porta do templo. Parece que hoje nós estamos vivendo uma época parecida, até pior do que a época de Samuel. Uma época de declínio espiritual, uma época de frieza espiritual. Você vê que a gente começou a ler o texto aqui dizendo: jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor, o que é que diz aí? Leia aí comigo, vamos ler de novo. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Parece uma incoerência, mas nunca o movimento evangélico, a religião cresceu tanto. Mas quando você vai acompanhar algum culto, assistir algum culto, parece que você vê tudo no culto, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus está, como na época do profeta Samuel, cada vez mais rara. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nada é mais importante no culto do que a palavra de quem? De Deus. Diz aqui que as visões não eram frequentes. Estava tendo um silêncio de Deus, o céu estava fechado. Deus não estava falando com o seu povo. Não tinha palavra, não tinha visões, não tinha profecia. E diz que certo dia estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli. Cuidado com aquelas orações que você faz sempre nos mesmos horários, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não deixe a sua vida espiritual virar uma rotina maçante como era o sacerdócio do sumo sacerdote Eli, que por ele fazer as mesmas coisas sempre, todos os meses e anos, ele tinha caído numa frieza espiritual, que passou para a família, que passou para o povo, que se tornou uma grande maldição. Não se acostume com o que é sagrado, nunca. Você sabe que quando eu subo nesse altar, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu dobro meus joelhos. Mas se eu for olhar pela minha experiência, eu já prego a palavra de Deus 30 anos. Se você faz a mesma coisa todo dia por 30 anos, eu acho que você tem alguma experiência. Não tem alguma experiência? Eu posso subir aqui e pregar a palavra de Deus sem dobrar os meus joelhos. Mas isso quer dizer que o ambiente sagrado para mim já é uma coisa que eu me acostumei. Já me acostumei tanto que nem dobro os meus joelhos pedindo a graça, a misericórdia e a ajuda de quem? De Deus. Posso pregar por experiência, mas pregar sem unção. A pessoa pode estar numa igreja todo santo dia por rotina religiosa, mas não haver comunhão dela com Deus, não haver espiritualidade, não haver unção na vida dela. Ele estava lá deitado no lugar
que ele sempre costumava estar. Se você queria encontrá-lo naquela hora, você já sabia onde ele estava. Mas o nosso Deus trabalha sempre, amém? Digo, meu Deus trabalha sempre. Mesmo nos dias mais obscuros, mesmo nas noites mais escuras, mesmo na época de maior esfriamento espiritual, mesmo diante dos maiores problemas, Deus está trabalhando. Samuel é prova disso. Samuel é filho de Ana. Ana gerou Samuel em lágrimas, numa época em que o povo não chorava mais na presença de Deus. Samuel é fruto de um voto que a mãe dele fez com Deus de sacrifício, numa época que os sacerdotes já não sacrificavam mais com a inteireza de coração, nem o povo também. Samuel era um milagre, numa época em que não acontecia mais milagres. Mesmo nos tempos mais sombrios, diga assim: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus está sempre trabalhando. Samuel carregava as marcas do choro, do sacrifício e das dores da sua mãe. Tem coisas que você carrega que não são suas. Tem batalhas que você trava que não são suas. Não começaram com você. Você sabe que Davi enfrentou um gigante em uma guerra que ele não começou e que ele não fazia parte dela. Não começou com Davi, mas terminou com Davi. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você que carrega traumas, você que carrega marcas, você que carrega mágoas, você que carrega dores, você que carrega problemas que não começou com você. Quem sabe começou com teu pai, com a tua mãe, com os teus avós. Quem sabe começaram no antigo relacionamento que você teve. Não começou com você, mas vai terminar com você. Amém? O esfriamento não começou com Samuel, mas vai terminar com Samuel. Diga assim: não começou comigo. Está muito fraco. Não começou comigo, mas vai terminar comigo. Amém? Seja qual for a batalha que você está travando. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, quer dizer, ele estava ficando cego por causa da velhice, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Leia junto comigo: em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Nós estamos lendo aqui um momento de transição no tempo. Estava para amanhecer, mas ainda não era dia. Estava para chegar um novo dia, mas ele ainda não tinha chegado. E a Bíblia fala que Samuel estava deitado, mesmo naquela escuridão. Ainda havia luz, porque a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Essa lâmpada está falando do candelabro, que os sacerdotes ficavam em turnos e nunca deixavam faltar o azeite. Então havia luz no templo de dia e havia luz de noite. Amém? Então mesmo naquela madrugada, onde estava tudo escuro, o templo ainda tinha luz. Mesmo quando tudo estiver difícil na sua vida, mesmo quando você não estiver avançando, mesmo quando você não estiver crescendo, mesmo quando você não estiver rompendo, você tem que ser como o templo de Deus, aonde Samuel estava dormindo, dentro de você, porque agora nós somos o templo de quem? A lâmpada de Deus. O que é a lâmpada de Deus? É o Espírito Santo. A lâmpada de Deus tem que estar acesa dentro de você. Estava para começar o dia, mas não tinha começado. Estava terminando a noite, mas ainda não tinha terminado. Tem muitos problemas, tem muitas lutas que você está travando, que elas estão chegando ao fim. Amém? Elas estão chegando ao fim, mas elas ainda não chegaram. Deus te dá um prenúncio de vitória, mas ela ainda não veio. Muitas das vezes na nossa vida cristã, a gente está vivendo um tempo de transição. Uma coisa está terminando na nossa vida, outra coisa está começando, e nós estamos vivendo em um tempo onde algo está terminando e outro está começando, mas aquilo que está terminando ainda não chegou ao fim, e aquilo que nós esperamos que está vindo ainda não chegou. Em momentos assim você precisa de muita comunhão com Deus. Você precisa ouvir a voz de quem? Quando coisas na tua vida estão chegando ao fim, mas ainda não chegaram.
Quando algo novo da parte de Deus, que Deus já te revelou, já te mostrou que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, melhor lugar para você descansar é na presença de Deus, amém? Em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, perto do amanhecer. Diga, era noite. Você sabia que Deus ama trabalhar de noite? Você sabia que Deus ama trabalhar no escuro? Você sabia que Deus ama trabalhar no silêncio da tua vida, na escuridão dos teus problemas? Porque Deus não precisa de aplauso para fazer as coisas. Deus não precisa de aprovação para fazer as coisas. Deus não precisa de like para fazer as coisas. Deus não precisa de comentários ou seguidores para fazer as coisas. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus fez muitas coisas à noite. Foi de noite que Deus fez uma aliança com Abraão. Foi de noite que Ele mandou o anjo guardar Daniel na fornalha. Foi 3 da manhã que Jesus andou sobre as águas. Era ainda noite quando Jesus ressuscitou, porque quando Maria Madalena e as outras mulheres chegaram no túmulo de manhã bem cedo, Ele já tinha ressuscitado, amém? Era por volta da meia-noite quando Paulo e Silas, e diz que toda a prisão estava dormindo, mas Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando louvores, que o terremoto veio. Era noite quando o anjo foi na prisão libertar Pedro. Nós gostamos muito daquele salmo que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós amamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até quando o dia ainda não amanhece, mesmo na noite Deus está trabalhando, amém? Quando todo mundo está dormindo, Deus está trabalhando. O salmista diz no Salmo 121 que ele não dorme, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino de madrugada, quando todos estavam dormindo: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama graça. Isso aqui se chama... Porque quando Deus falou a primeira vez com Samuel, ele ainda não tinha maturidade suficiente para entender que era Deus falando com ele. Ele achava que ele confundiu a voz de Deus com a voz do homem. Nunca confunda a voz de Deus com a voz de ninguém, amém? Samuel se levantou, foi até o profeta Eli, até o sumo sacerdote Eli, e perguntou: tu me chamaste? Ele disse: eu não te chamei, volta para o teu lugar. E quando o menino dorme, Deus chama de novo: Samuel, Samuel. Ninguém jamais vai perder a salvação, ninguém jamais vai para o inferno, e diante do grande trono vai poder justificar-se dizendo: eu tive apenas uma chance. Se eu tivesse tido mais de uma, eu teria agarrado a minha salvação. Não, Deus nunca te chama somente uma vez. Ele sabe que na maioria das vezes, quando Ele chama alguém pela primeira vez, essa pessoa nunca vai aceitar o chamado dele. Tem gente aqui, tem gente que está me assistindo, que Deus vem chamando ela há muito e muito e muito e muito tempo. E Ele é gracioso para te chamar, até que você entenda que não é o homem que te chama, mas que é Deus que te chama, amém? Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamas. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele deitou, e ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Sempre que você buscar nas pessoas, olha aqui para mim, sempre que você buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar, sempre que você buscar nas pessoas aquilo que só, o máximo que elas podem fazer por você é mandar você voltar para o lugar de onde você saiu. O que é que Eli dizia para Samuel? Eu não te chamei, volta. Não busque nas pessoas as respostas que só Deus pode te dar. Elas vão estar sempre mandando você voltar
para aquilo que você quer se libertar. E você vai estar sempre vivendo um ciclo que você não consegue crescer, vencer, amadurecer espiritualmente. Se você é uma pessoa deprimida e você está buscando a felicidade em alguém, que alguém te faça feliz, para você vencer a depressão, essa pessoa no máximo vai fazer você voltar para a depressão, ou voltar para o vício, ou voltar para o pecado. Mas elas nunca vão levar você para um próximo nível, porque para o próximo nível, só quem pode nos levar é quem? Eli dizia: volta a te deitar. As pessoas vão fazer isso com você. Tem coisa que você não pode buscar no ser humano, você tem que buscar em quem? Em Deus. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamas. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas ele estava no templo, ele servia no templo, ele dormia perto da arca da aliança, da presença de Deus. Ele servia ali, ele servia o povo. Então você pode ter todas as credenciais, você pode ter todo o tempo, você pode fazer parte de todos os rituais, de todas as teologias, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas ainda não conhecer o Senhor de verdade. Não podemos confundir religião com intimidade com Deus. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel. Está vendo? Deus é insistente. Ninguém tenta tantas vezes com alguém como Deus. Deus não abre mão de você com facilidade, nem te descarta. Ele tem graça, misericórdia para investir em você quanto tempo for necessário. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli a terceira vez. E disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli. Teve um breve momento de lucidez espiritual, que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás o quê? Vamos falar isso aí. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Se alguém te chamar, Samuel, você vai responder dessa maneira: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Repete aí: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quanta coisa você já tinha vencido. Como você seria cheio do Espírito Santo. Como você seria uma mulher, um homem usado por Deus, se simplesmente você dobrasse os teus joelhos e nas tuas orações você falasse para Jesus: fala, Senhor, a tua serva ouve. Fala, Jesus querido. O teu servo, você sabe que nós vivemos em um tempo que ninguém mais ouve ninguém. Se as pessoas não conseguem mais ouvir elas mesmas e nem o seu próximo, você pode ter certeza que elas não estão ouvindo Deus. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que nós devemos ouvir a voz de quem? Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Provérbios 8, 34, bem-aventurado o homem que me ouve, velando dia a dia as minhas portas. Apocalipse 3, 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tem muita gente que, se ela tivesse dobrado os seus joelhos e tivesse em suas orações de maneira sincera, dita para Jesus: fala, o teu servo ou a tua serva o quê? Ouve. Ela já teria deixado esse mundo. Não busque aprovação em um mundo que matou alguém que era perfeito. Sempre que você olhar para a cruz, lembre-se: o mundo matou alguém que era perfeito. Tem muita gente que, se ela já tivesse ouvido a voz de Deus, ela já tinha largado o pecado. Se ela está afastada, ela já teria voltado para a presença de Deus. Se ela não era batizada, ela já tinha se batizado. Se ela não era fiel a Deus, ela começaria a ser fiel a Deus e nunca mais largaria. Se ela estivesse ouvindo a palavra de Deus, ela buscaria com mais intensidade o reino de Deus, as coisas de Deus. Amém? Se você estivesse ouvindo mais a voz de Deus,
menos ansiedade você teria, menos preocupação você teria, menos dúvida você teria, mais cheio da presença de Deus você seria. Veja, talvez você não seja uma pessoa que saiba fazer longas orações, mas Deus nunca pediu para você fazer uma longa oração. Você tem que orar com sinceridade. Fala, Senhor, fala que o teu servo... Então veio o Senhor. Que o Senhor venha através do Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite, amém? E ali esteve e chamou como das outras vezes. Quarta vez. Quantas vezes Deus falou com Samuel? Nenhum de nós insiste 4 vezes na mesma coisa com alguém. Se você chama uma pessoa para sair, seja um amigo, ou seja alguém que você está gostando, e a pessoa diz assim, não vou. E você chama a pessoa para sair de novo, e a pessoa diz para você, não vou. Dificilmente você chamará uma terceira, porque nós não gostamos de receber não das pessoas. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E aqui começa a história de Samuel com Deus, amém?